Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta segunda-feira, dia 3 de março, para poder a gente falar para vocês o que mudou no Fluminense de 2025, de uns jogos para cá. O início não foi muito bem, a gente sabe, né, o porquê, mas de uns jogos para cá o Fluminense vem agindo de forma muito completamente diferente. E nesse vídeo, especificamente, a gente vai trazer para vocês algumas coisas que fizeram com que o Fluminense tivesse o comportamento que está tendo. O vídeo está muito completo, tem muitas informações e eu tenho o prazer de te convidar para a gente poder fazer juntos mais um conteúdo em nosso canal. Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de cada um de vocês. Tô gravando esse vídeo, né, no finalzinho da manhã, vou soltar ele no início da tarde para todos vocês, mais uma segunda-feira maravilhosa, ensolarada de carnaval, dia 3 de março. Quero primeiramente agradecer a Deus, mandar um grande abraço, um grande beijo no teu coração, agradecer pela parceria, agradecer pela amizade de todos vocês, beleza? Bom, tô chegando para trazer um vídeo para vocês nessa segunda-feira, um dia muito importante após uma vitória avassaladora de 4-0 em cima do Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. Jogo de ida. O jogo da volta será no próximo domingo, a gente vai falar aqui, tá, aonde esse jogo deve acontecer, tá? A princípio, ele tá marcado para o Raulino de Oliveira. Mas tô chegando para poder trazer mais esse conteúdo para todos vocês. Eu espero desde já que vocês gostem de verdade. Peço para que você possa fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like. O like ajuda o nosso canal a seguir crescendo e vocês são fundamentais para que o nosso canal cresça. Fagner, eu sou importante mesmo? É sim, cara. Se você deixar o like, mesmo você não gostando muito, sabe, da minha análise, mesmo você não gostando muito da maneira que eu trago para vocês vídeos do nosso Fluminense, um like, você me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir e continuar melhorando sempre para poder a gente falar de Fluminense. Então a tua ajuda, ela faz toda a diferença. Tá me vendo, ainda não é um inscrito? Aperta o botãozinho aí de inscrição, é de graça e vocês fazem também com que a gente possa seguir batalhando e crescendo no nosso canal. Compartilha esse vídeo também e, claro, deixa sempre o teu comentário, beleza? Bom, o tópico desse vídeo, depois de uma vitória, sabe, acachapante como foi ontem, 4-0 numa semifinal, um futebol envolvente, um futebol, sabe, muito bonito e só foi de 4-0 porque a bola, né, não quis entrar mais lá do outro lado. O goleiro defendeu, oportunidades perdidas inacreditavelmente com o John Arias, tá? Mas seria mais uma partida para dar de 7-0, 8-0, seria. Mas aquilo que a gente fala para vocês aqui, nem todo jogo a gente vai ganhar de 8-0. Beleza? Show de bola. Mas 8-0 contra o Águia, 4-0 contra o Volta Redonda. O que mudou? A pergunta talvez que você se faz e a pergunta que muitos tricolores estão se fazendo nesse momento é: o que mudou no Fluminense de um tempo para cá? E eu trouxe para vocês aqui, eu vou trazer para vocês na verdade, eu tô aqui com a minha anotação aqui, meu esboço que eu sempre trago para todos vocês. Cara, o futebol, ele é emoção e alegria. E é impossível a gente ter emoções e alegrias no futebol se não houver gols. Então o gol, ele é fundamental para poder mexer, sabe, com toda a estrutura do ser humano. Sabe? Quem tá no Maracanã joga cerveja pro alto, joga refrigerante pro alto, se abraça. Pessoas que nunca viu na vida, é um negócio de louco. Quando eu tô lá, a reação é exatamente essa. Então, o gol, ele é fundamental para que a gente possa entrar nesse êxtase, sabe, de alegria. Alegria geral mesmo. E aí, meus amigos e minhas amigas, os números que eu vou trazer para vocês aqui agora, falando do nosso Fluminense, é impressionante, tá? E eu vou dizer para vocês o que esperar dessa sequência do nosso Fluminense. Nos últimos 4 jogos, foram 17 gols marcados.
17 gols feitos. Na verdade, foram 16. Um gol foi contra, né? Que foi do cara do Bangu. E foram 2 gols contras. Na verdade, um gol contra. O outro gol quem fez foi o Freitas, que acabou também metendo um gol contra. Mas a gente está falando aqui de algo, para o nosso Fluminense, há dias atrás, inacreditável. A gente perde para um Botafogo que voltava a jogar pela primeira vez na temporada 2025 e a gente pensava, que isso, cara? Aonde que o nosso Fluminense vai chegar? Eu, por algumas vezes, vocês sabem disso, vocês que me acompanham e gostam do meu trabalho, eu disse aqui no canal, esquece, Fluminense está eliminado do Carioca. Eu dizia isso. E para minha surpresa, e graças a Deus que eu estava errado, eu não quero ter razão, não. Eu quero é ser feliz, como vocês também. Nós não queremos ter razão, a gente quer ser feliz. Então, quando eu entender que precisa ser criticado, eu vou criticar. Porque o Fluminense ele é muito grande para poder a gente aceitar migalhas, aceitar farelo. Não, cara. O Fluminense é isso que a gente está vendo agora. Vai continuar assim? Acho que não, mas tudo bem. Mas quando tiver a chance de ser assim, que seja. Porque é isso que, sabe, traz alegria no nosso rosto. O sorriso vem, o brilho no olhar vem e vem a confiança de que, olha, espera aí, hein? Espera aí. Não tem aquela musiquinha? O urubu pode esperar, a sua hora vai chegar. Tem isso, pô. A gente só canta isso quando a confiança tá em alta. A gente só vai entrar pro próximo jogo querendo vencer porque a tua confiança tá em alta. E antes era praticamente impossível a gente ter atuações como essa. Só placares apertados. 1-0, 2-1, 3-2, como foi com o Bangu. Rebaixado o Bangu e a gente ganhando um Bangu de 3-2. Que partida. Uma vitória que eu falei assim, ó, cara, ridícula. E vencemos. Vocês viram que eu coloquei isso na capa do vídeo aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o time vem evoluindo e crescendo como um todo. Ninguém, ainda mais nesse esporte, futebol, aonde são 11 dentro do campo e tem mais 5 para poder entrar. Ainda tem a galera que não entra, mas que ajuda nos treinamentos. Então é todo um corpo, todo um conjunto que faz com que a gente venha estar vivendo o que a gente está vivendo. O ataque do Fluminense, nesses últimos jogos, ele tem sido o grande diferencial. O ataque melhorou demais no quesito finalizações em gols. E ainda pecamos em alguns pontos. Mas também é aquilo que eu estou sendo sincero aqui com vocês. Não dá para ser 100% sempre. Não dá. Tu não vai chutar 20 bolas no gol e as 20 bolas vão entrar. Pode acontecer que um jogo aconteça isso? Pode. Mas é raro. É 1 em 1 milhão. De você chutar 20 bolas em gols e as 20 bolas entrar. Lá tem um goleiro, cara. Lá tem um goleiro que o cara vai pegar pelo menos uma. Tem uma trave. A bola pode bater na trave. Como ontem bateu na trave. Tanto do Hércules quanto do atacante do Volta Redonda. Então futebol é isso. Mas quero dizer que existe uma crescente tanto no sistema ofensivo quanto no sistema de meio de campo, laterais e sistema defensivo. Eu quero também aqui enaltecer, cara, o nosso goleiro Fábio. No auge dos seus 44 anos, vai fazer 45 esse ano. O cara continua pegando muita coisa. É um fenômeno. Estamos diante, cara, de uma lenda do futebol. Fenômeno não. Fenômenos são outros. Estamos diante de uma lenda no futebol. Então assim, cara, parabéns ao extremo pro Fábio. Que não sei se para esse ano, não sei se para o ano que vem, mas é um camarada que a gente só tem que agradecer. Um cara que veio pro Fluminense e teve esse encaixe maravilhoso, né, de mais um grande goleiro para nossa história. Cara, Fábio é sensacional. Tá? Sistema defensivo, como vem crescendo o Ignacio, o Freitas vem melhorando, apesar a gente sabe de que não tem, sabe, aquela qualidade de um Thiago Silva, não tem. Thiago Silva é Thiago Silva. Mas o cara tá crescendo. Ontem errou alguns passes longos, tem que dosar um pouco mais isso, mas ontem participou. Por exemplo, do gol de Canóbio. Quando ele dá o passe,
o Cano faz a corta-luz e o Wellington Silva erra o atraso. Então ele teve participação, como se fosse uma pré-assistência. Mas, cara, deixa eu falar pra vocês aqui sobre Germancano. Germancano já soma 8 gols nessa temporada de 2025 e já ultrapassou a temporada 2024. É pra gente esperar mais uma temporada espetacular de Germancano. Chegou o seu gol de número 99 com a nossa armadura. E em breve, quem sabe já quarta-feira contra o Caxias, nesse jogo da segunda fase da Copa do Brasil, não saia o 100º gol de Germancano vestindo a nossa linda e belíssima armadura. Acho que sai o próximo gol de Cano contra o Caxias lá em Rio Grande do Sul, para poder a gente buscar mais essa vitória aí e se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Quero falar também agora sobre John Arias, cara. Cara, o quanto que esse camarada ele é realmente diferenciado. Esse sim é um fenômeno. Um craque, fenômeno total, que simplesmente joga por leveza, por música no Fluminense. Por leveza. Tocou na frente assim pra poder meter um golaço de canhota, um gol de canhota. E o cara que é destro, mas bateu de canhota como se não houvesse um amanhã. Vou fazer o gol, vou bater aqui, vou fazer. Pegou uma pancada na veia, um foguete, que o goleiro não viu a cor da bola. Um golaço para John Arias e uma assistência em mais essa partida para o gol de Canóbio. Um fenômeno que, graças a Deus, renovou seu contrato com o nosso Fluminense até 2028. Cara, bom demais ter John Arias. Para nós, sem sombra de dúvida, a melhor contratação de 2025. Foi a extensão de renovação de contrato de John Arias. Quero estar falando agora a respeito de Agostinho Canóbio. Meus amigos, nos últimos 4 jogos de Canóbio, são 5 gols para este uruguaio, que vem cada vez mais se consolidando no ataque do Fluminense. E eu quero falar um pouco sobre vocês o seguinte: o cara é aguerrido, o cara é raçudo e, acima de tudo, é um cara focado. Porque se pega um outro jogador que não está focado na partida de ontem, ele não acompanha aquela falha do Wellington Silva. Então é um cara focado, bateu com sabedoria e inteligência na saída do goleiro e marcou o primeiro gol de ontem. Sendo que o segundo gol também foi um golaço. Colocado na cara do gol, ele não bateu em cima do goleiro, não, bateu cruzado forte no canto, que dificilmente algum goleiro pegaria aquele chute. Então, um camarada que chegou chegando, e olha que muitas pessoas disseram que esse cara não iria fazer gol no Fluminense, porque ele não era muito de fazer gol no Atlético Paranaense. Aqui, a história está sendo e vai continuar sendo outra. Canóbio será um dos grandes personagens do Fluminense em 2025, tá? Anotem esse nome, Canóbio, tá? Tem um Serna também que tá começando a crescer na temporada. Ontem não fez uma partida muito boa tecnicamente, mas ajudou, errou alguns passes bobos, mas eu acho que vai crescer muito na temporada. Como o Keno também, como todo um elenco. Já falei pra vocês, ninguém ganha nada sozinho nesse esporte. É o elenco que ganha todo mundo junto e perde todo mundo junto. Então acho que o nosso Fluminense se credencia a gente brigar por coisas grandes na temporada 2025. A confiança, ela está aumentando gradativamente cada vez mais. Mas isso não significa que a gente vai, amolecer, que a gente não vai perder um jogo. A gente vai perder, porque tem um adversário que pode estar melhor num dia do que a gente. Mas significa que a gente vem evoluindo e a gente vem crescendo cada vez mais. E eu quero trazer para vocês aqui uma pequena palavra de Mano Menezes, ontem, na abertura da entrevista coletiva dele a respeito de mais uma vitória convincente do nosso Fluminense. Acompanhe aí. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Acho que o jogo ele resume bastante o que vem acontecendo com a gente nas últimas rodadas, né? A gente já vem de uma série de 7 jogos sem derrota. Isso foi dando afirmação, isso foi dando construção para a equipe. Antes era impossível a gente entregar um jogo muito melhor. O início da temporada no Brasil é terrível para os clubes grandes. E a gente fica naquela ânsia. Ao colocar uma equipe C, porque ela não consegue fazer resultado, e o torcedor já começa a ficar nervoso e olha na tabela, e a gente também, você começa a olhar que os outros times estão se distanciando, e aí você quer colocar antes da hora, e se coloca antes da hora machuca, e não tem condição de render. Então a gente, pela experiência de já ter passado muitas vezes por situações semelhantes,
segurou o máximo que a gente pôde, depois deu um pouquinho de sorte. É importante dizer que deu um pouquinho de sorte. E aí, à medida em que chegou bem. Chegou com condição de entregar um jogo melhor. A exceção foi o jogo diante do Bangu, onde a gente não teve bem, mas eu disse aqui que aquele não era a gente, que nós éramos a outra equipe que tinha jogado os jogos anteriores, e os 2 jogos seguintes confirmaram que a gente tinha razão em relação a isso. Acho que a equipe começa a poder enfrentar o adversário com mais lucidez, com construção de jogada de qualidade. É um somatório. Chegaram jogadores importantes, claro que chegaram jogadores importantes. Hoje eles já estão mais ajustados. Acho que é uma coisa, já é uma sensação boa de você enxergar algo que te agrada. E que pela produção da equipe em termos ofensivos nos últimos jogos, já diante do Nova Iguaçu, a gente fez um jogo com bastante produção ofensiva. Fizemos um bom clássico com o Vasco em Brasília, também com boa produção ofensiva. O jogo do Flamengo foi um jogo mais parelho, porque valia muito naquele momento a gente passar pelo jogo em si, da maneira como passamos. Então vamos construindo, e à medida em que a equipe vai se afirmando, como foi possível ver nesses jogos, acho que cada vez a gente pode entregar mais. Os jogadores vão ganhando esse lastro de equipe bem postada em campo, vai criando dificuldade para os adversários, e ao criar dificuldades, tanto ofensiva quanto defensiva, a gente se torna uma equipe bem forte, que é o que precisa ser nessa hora importante. Bom, depois de a gente ter escutado o Mano Menezes, quero estar falando para você que o próximo jogo do Fluminense no Campeonato Carioca, da volta da semifinal, provavelmente, deve sofrer uma alteração. O Volta Redonda já deve entender que não tem como reverter esse placar diante de um Fluminense. Teria que ganhar de 4-0 para poder se classificar para a grande final do Campeonato Carioca, Isso provavelmente não deve acontecer. Então, o Fluminense fez uma proposta de 70% para poder vender o mando de campo, o Volta Redonda, para jogar esse jogo para o Maracanã. Então o Fluminense está querendo trazer esse jogo, o segundo jogo, para o Maracanã, e o Volta Redonda negou da primeira vez, mas antes do jogo de ontem. Com a goleada sofrida ontem, isso pode mudar, isso pode alterar. E para vocês saberem o que eu estou falando, haverá uma reunião hoje entre os representantes, a diretoria de Volta Redonda e de Fluminense, e também da FERJ, para poder chegar nessa definição. Então ainda hoje nós acreditamos que teremos uma resposta para todos vocês a respeito de onde será o segundo jogo da volta entre Volta Redonda e Fluminense na semifinal do Carioca 2025. A gente segue, acompanhando o desenvolvimento, o crescimento do nosso Fluminense. Acho que a gente está num caminho muito bom e é daí para melhor. A gente não pode abaixar. A gente tem que seguir, essa prateleira alta, porque é isso que o Fluminense é. O Fluminense é gigante e tem que trazer pra gente emoções e atuações que nos encha de alegria. Então, queria trazer para vocês esse primeiro vídeo desta segunda-feira, te desejar uma semana maravilhosa, Continua curtindo o teu carnaval com sabedoria e vamos acompanhar o nosso Fluminense, que quarta-feira de cinzas, dia 5, tem mais Flusão contra o Caxias lá no Estádio Centenário. Tamo junto, um grande abraço, um beijo no teu coração e obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença. Saudações tricolor.